Mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo têm hipertensão ou pressão alta, então isso significa que ela é bem comum. Vamos começar definindo o que é. Em geral, ela é representada por dois números. O número de cima é a pressão arterial sistólica, que é a pressão nas artérias quando o coração está se contraindo, e o número de baixo é a pressão arterial diastólica, que é a pressão nas artérias quando o coração está relaxando ou se enchendo de sangue novamente. Na maior parte do tempo, a pressão arterial é medida na artéria braquial, no braço, porque se a pressão está alta ali, provavelmente está alta em todas as artérias. As diretrizes para categorizar a pressão arterial foram recentemente modificadas para refletir um crescente conjunto de evidências que mostram que mesmo pressões moderadamente elevadas podem aumentar de forma significativa o risco de desenvolver doença cardíaca. Agora, a pressão arterial sistólica normal é definida como menor que 120 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica normal é menor que 80 milímetros de mercúrio. A pressão arterial sistólica elevada é considerada entre 120 e 129 milímetros de mercúrio, com menos de 80 milímetros de mercúrio no valor diastólico. Hipertensão estágio 1 é entre 130 e 139 milímetros de mercúrio no valor sistólico e entre 80 e 89 milímetros de mercúrio no valor diastólico. Hipertensão estágio 2 é definida como qualquer valor igual ou maior que 140 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 90 milímetros de mercúrio ou mais na pressão diastólica. Geralmente, as pressões sistólica e diastólica tendem a subir ou cair juntas, mas isso nem sempre acontece. Às vezes, você pode ter hipertensão sistólica ou diastólica quando um dos números é normal e o outro está bem alto. Isso é chamado de pressão arterial sistólica isolada ou pressão arterial diastólica isolada. A pressão alta é um problema sério para os vasos sanguíneos porque causa desgaste nas células endoteliais que revestem o interior dos vasos. Assim como uma mangueira de jardim que fica o tempo todo sob alta pressão, a longo prazo os vasos sanguíneos podem desenvolver pequenas fissuras e rasgos que podem levar a problemas graves como infarto do miocárdio, aneurismas e AVC. Agora, em cerca de 90% das vezes, a hipertensão acontece sem um motivo subjacente claramente identificável. Chamamos isso de hipertensão primária ou hipertensão essencial. Em outras palavras, com o tempo, a pressão nas artérias começa a subir silenciosamente e nós identificamos vários fatores de riscos para a hipertensão primária. Eles incluem idade avançada, obesidade, dietas ricas em sal e estilo de vida sedentário. Com exceção da idade, todos esses fatores podem ser melhorados com mudanças de estilo de vida e essas mudanças podem ajudar a reduzir a hipertensão. Em cerca de 10% das vezes, porém, existe uma condição de base específica e identificável que é a causa da hipertensão, e nós chamamos isso de hipertensão secundária. Por exemplo, qualquer coisa que limite o fluxo sanguíneo para os rins ou fluxo sanguíneo renal pode causar hipertensão, assim como aterosclerose, vasculite ou dissecção de aorta. Isso acontece porque os rins têm um papel extremamente importante na regulação da pressão arterial. Quando não chega sangue suficiente ao rim, ele secreta o hormônio renina, que no fim das contas faz com que os rins retenham mais água. Essa água contribui para um maior volume de sangue nas artérias, deixando-as mais cheias, o que leva a pressões mais altas. Outras doenças também podem causar hipertensão secundária. A displasia fibromuscular, que acomete mulheres jovens, pode fazer com que as paredes das artérias de grande e médio calibre fiquem mais espessas. Se ela envolver a artéria renal e limitar o fluxo de sangue para os rins, isso desencadeia a produção de mais renina. Outro exemplo é um tumor que produz aldosterona em excesso e, assim como a renina, isso leva à retenção de líquido. Por fim, se a pressão arterial sobe muito e muito rápido, isso é chamado de crise hipertensiva. Envolve uma pressão sistólica maior que 180 milímetros de mercúrio ou uma pressão diastólica maior que 120 milímetros de mercúrio. A crise hipertensiva pode ser subdividida em urgência hipertensiva e emergência hipertensiva. Na urgência hipertensiva, ainda não houve dano a órgãos-alvo, como cérebro, rins, coração e pulmões. Na emergência hipertensiva, já há evidência de dano a órgãos-alvo.
Quanto aos sintomas, em geral a hipertensão primária não vem acompanhada de qualquer sintoma, e é por isso que às vezes ela é chamada de assassino silencioso. Já a hipertensão secundária pode envolver uma variedade de sintomas associados à causa de base. E por fim, a emergência hipertensiva pode cursar com sintomas como confusão, sonolência, dor torácica e falta de ar. A primeira escolha para o tratamento da hipertensão são mudanças de estilo de vida, como mudanças na dieta, prática de exercícios físicos e técnicas de redução do estresse. Além disso, existe uma variedade de medicações antihipertensivas que podem também ser usadas em alguns casos.